Dando continuidade às nossas videoaulas sobre cálculo estequiométrico, hoje nós vamos estudar reações envolvendo um reagente limitante. Então, aqui o roteiro do nosso livro. Em alguns casos que envolvem 2 ou mais reagentes, existe uma quantidade insuficiente de um deles que é consumido completamente pelos outros. Esse é o reagente limitante. Eventualmente, por questões operacionais, você precisa aumentar a concentração de alguns reagentes e esses estarão em excesso em relação ao limitante. Muitas vezes isso é feito para que o rendimento seja maior. Não gosto dessa palavra aqui, rendimento teórico, mas enfim, a massa do produto, o quanto você consegue do produto, é determinado pela quantidade do reagente limitante. Então vamos ver um caso aqui, reagentes limitantes, analogias com porcas e parafusos. Você tem 32 porcas, 28 parafusos. Você quer fazer um conjunto, uma porca mais um parafuso. Veja só, você tem 32 porcas, 18 parafusos, então, obviamente, o limitante é o número de parafusos. O número de porcas está em excesso. Ao final, todos os parafusos vão participar da formação desse conjunto porca-parafuso, mas restarão 4 porcas sem uso. Outra analogia aqui, vamos ver se a gente tem. Vamos ver. Acho que só tem essa analogia mesmo aqui. Tem uma aqui. Veja bem, você tem 27 rodas e 12 guidões. Quantos triciclos você pode fazer? Então, se eu dividir 27 por 3, fica quanto? 9. 27 dividido por 3, cada triciclo tem 3 rodas, então você pode ter 9 triciclos. Ao final restam 3 guidões sem o uso. Não sei se vocês entenderam esse exemplo, mas eu gosto de apresentar esse exemplo com uma reação importante aqui para mim. Reação entre aspas, né? Então, eu vou colocar aqui essa reação. Eu vou colocar aqui, vamos ver, 2 OV mais, deixa eu ver, 5 A cedilha, dando 2 GN. Afinal, o que é isso? O que é OV? É um elemento químico. A cedilha é o símbolo de um elemento químico? Bom, OV, aqui na minha anotação, é um ovo. A C, cedilha, na minha anotação, é uma colher de açúcar. E o produto dessa reação é uma deliciosa gemada. Então essa reação aqui, balanceada, para você preparar 2 gemadas, você precisa de 2 ovos e 5 colheres de açúcar. Vamos dizer que uma colher de açúcar seja igual a 40 gramas. Então vamos agora de fato ao exemplo, um exemplo prático. Então nós vamos analisar esse exemplo. Imagine que você tem na dispensa 12 ovos, então OV aqui na nossa reação corresponde a um ovo, e 1.600 gramas de açúcar. Açúcar, a cedilha, aqui na minha reação, é a colher de açúcar, 40 gramas. Então 1.600 gramas de açúcar, 40 colheres de açúcar. Quantas gemadas podemos preparar? Para você definir quantas gemadas você consegue preparar, inicialmente você precisa saber quem é o reagente limitante. Porque a quantidade do produto é determinada pela quantidade do reagente limitante. Então vamos montar uma razão estequiométrica aqui. Vamos colocar, por exemplo, a quantidade de ovos sobre o número de colheres de açúcar que nós dispomos. Então a cedilha, melhor, vamos
chamar isso aqui de proporção teórica. Proporção teórica. É como se fosse a nossa razão estequiométrica. Então, pela equação química aqui dessa reação, entre aspas, que gera esse produto delicioso aqui, que é a gemada, você tem que 2 ovos são necessários para se combinar com 5 colheres de açúcar. Então, vamos fazer a proporção aqui. Na teoria, você precisa de 2 ovos para cada 5 colheres de açúcar. Então, você divide 2 por 5 e você tem essa proporção em 0,4. Então, essa proporção aqui, ela diz exatamente o que a equação química balanceada nos dá. Então, lá pela equação 1, você tem 2 ovos para 5 açúcares, 5 colheres de açúcar. Então, isso está aqui. Na prática, temos. Vamos ver essa proporção na prática. Então, ovos sobre colheres de açúcar, número de colheres de açúcar. Então, ovos, nós temos 12, colheres de açúcar, nós temos 40. Então, simplificando isso aí, eu poderia dividir por 2 ou simplesmente dividir o 12 por 40, que é igual a 0,3. Veja que essa proporção aqui na prática, ela é menor do que o estabelecido pela equação química balanceada. Se ela é menor, você pode concluir que o que você colocou no denominador está em excesso e o que você tem no numerador está em falta. Então fica fácil você concluir que o número de ovos corresponde, entre aspas, ao reagente limitante. Então, o número de gemadas é determinado pela quantidade do reagente limitante. Agora, como é que eu vou calcular o número de gemadas? Veja só, o coeficiente estequiométrico aqui é o mesmo. Então, eu posso já afirmar que o número de gemadas que eu vou obter dessa minha receita é igual ao número de ovos, que corresponde exatamente a 12 gemadas. O açúcar está em excesso, então seria o nosso reagente em excesso. O reagente em excesso ele é parcialmente consumido. Ao final da reação você não tem mais reagente limitante, foi todo consumido, mas resta um pouquinho do reagente em excesso. Vamos pensar aqui, quanto sobra de açúcar? Então, sobra de açúcar. Bom, inicialmente nós tínhamos 40 colheres de açúcar. Quanto foi consumido? Bom, para cada 2 ovos, você consome 5 colheres de açúcar. Como nós temos 12 ovos, então você vai consumir exatamente 30 colheres de açúcar. 30 colheres de açúcar. Então resta, ao final, 10 colheres de açúcar, que corresponde a 400 gramas de açúcar. Então, esse foi um exemplo simplesinho só para situar vocês um pouco mais sobre reagente em excesso e reagente limitante. Obviamente, na próxima aula eu vou apresentar exemplos químicos. Até lá!